Olá, amigos, tudo bem com vocês? Quando se fala em industrialização no Brasil, normalmente, ou início da industrialização no Brasil, normalmente a coisa é associada muito à Era Vargas, né? O período de 1930 a 1945, quando realmente houve um grande salto, né, no desenvolvimento industrial do Brasil, principalmente indústria de base e indústria de bens de capital, né? Isso a gente realmente tem que atribuir ao Vargas, o boom, né, inicial aí da indústria no Brasil. Mas a verdade é que a atividade industrial no Brasil, ela experimentou um avanço significativo ainda no século XIX, na segunda metade do século XIX e na virada para o século XX, né? Isso se deveu basicamente a leis protecionistas adotadas ainda no segundo reinado, leis que visavam proteger a indústria nacional para estimulá-la. A gente destaca aí a tarifa Alves Branco, por exemplo, no segundo reinado, e também o fato de muito dinheiro, muito capital oriundo do café, da venda do café, acabou sendo cooptado para o setor industrial por empresários como, por exemplo, o Barão de Mauá. Então a verdade é que no começo do século XX, vamos botar na primeira década, entre 1900 e 1910, estima-se que no Brasil já existiam alguma coisa em torno de 150 a 170 mil operários. A coisa era concentrada, evidentemente, basicamente em São Paulo. E foi nesse ambiente aí que eclodiu a Greve Geral de 1917. Foi uma greve que marcou muito, né, o início do movimento operário no Brasil. Ela ocorreu entre os meses de junho e julho de 1917 e se concentrou principalmente, é claro, em São Paulo. É bom a gente lembrar aqui que, embora, né, a massa de trabalhadores urbanos naquela época no Brasil ela tenha, né, crescido significativamente, as leis trabalhistas ainda não eram uma realidade no Brasil, não era algo consolidado, né? Para variar, ainda não tinha acontecido aqui. Então, coisas como limitação da jornada de trabalho, exploração do trabalho infantil, eram questões que não eram abordadas, né? Ainda não haviam se tornado lei, salário mínimo, né? Então, as condições de trabalho e salário dos trabalhadores, dos operários das fábricas, eram muito ruins. Isso acabou estimulando greves, né, que foram pipocando aqui e acolá, e até que ocorreu a Greve Geral de 1917. É bom lembrar que nessa época já existia uma espécie de central sindical no Brasil, que era a Confederação Operária do Brasil. Haviam também as caixas beneficentes, né, aquelas sociedades de socorro mútuo. É uma coisa dos próprios operários para prestar um mínimo de assistência, né, aos seus associados, né, em função de essas leis trabalhistas realmente elas não serem uma realidade ainda no Brasil. Havia assim uma grande quantidade de imigrantes em São Paulo, principalmente imigrantes italianos e imigrantes espanhóis, e nesse meio aí operário, o anarquismo, né, ele era muito disseminado. Os italianos, principalmente, trouxeram, né, a filosofia, a doutrina anarquista para o Brasil. E foi esse anarquismo que foi digamos assim, base ideológica, né, o socialismo também, que influenciou aí o movimento operário nessa época. Era grande o número de jornais anarquistas no Brasil. Tá? Então, durante os protestos ocorridos na greve, houve a morte de um operário pela polícia. Na época, é bom lembrar, o prefeito de São Paulo era o Washington Luiz, que viria a ser mais tarde presidente do Brasil. Houve confrontos, um operário foi morto, isso radicalizou muito o movimento. Foram levantadas, né, barricadas na Moca, no Brás, né, que concentravam assim, muitos operários. Esse movimento durou alguma coisa em torno de 5 dias. Né? Ao final das contas, os trabalhadores tiveram as suas reivindicações atendidas, tá? Depois de aproximadamente 5 dias de greve. Tá? Mas foi assim um momento muito marcante do movimento operário no Brasil. A Greve Geral de 1917. Curiosamente, ocorrida no mesmo ano da Revolução Russa de 1917. Ora, certamente
Isso foi uma espécie de eco, né, da revolução do proletariado em 1917, né, que acabou com o czarismo na Rússia. Tá bom, gente? Curtiram o vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de assinar meu canal, vai lá, né, se inscreve, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos. A sua opinião, a sua participação, sugestões, tudo isso é coisa muito bem-vinda para nós aqui na Polis. E não deixa de conhecer lá o nosso Instagram, tá? Tá cheio de novidades. Um grande beijo para vocês e até a próxima.